texto muito conhecido, muito lido, pregado. Só que aqui nós tiramos algumas lições que esta sunamita, ela nos ensina mediante as circunstâncias que nós enfrentamos diante a nossa caminhada com Deus. Quando nós olhamos para o capítulo 4, nós temos duas situações paralelas e também bem parecidas e uma oposta à outra. A primeira no capítulo 4, no versículo 1, até ali o versículo de número 7, nós vemos Eliseu visitando uma mulher pobre, uma mulher viúva e uma mulher que tinha filhos e tinha dívida. Aqui, a partir do capítulo 8, nós vemos Eliseu visitando uma mulher rica, uma mulher casada, porém não tinha filhos. Então nós vemos aqui em todo este capítulo, nós vemos que independente da posição ou situação, todas elas dispuseram a servir e a buscar ao Senhor, e o Senhor visitou a cada uma delas, independente da sua situação financeira. Ou seja, nós vemos o agir de Deus, independente de classe social, independente se a pessoa tem ou não tem. Ou seja, o Deus que visita a nossa vida sem acepção de pessoas, Deus diante da necessidade, aquele que dispõe em buscar a tua presença, as tuas mãos estão estendidas para operar milagre, para sarar, para curar, para libertar, para restaurar e para salvar. Louvado seja o Senhor. Mas as atitudes desta mulher nos chamam a atenção de como vencer adversidades, tempo de crise, com atitudes que nós temos em nossa vida. Um primeiro fato que acontece aqui com esta mulher é a disposição que ela tem em prol do reino de Deus. O tratamento, nós vemos que aqui esta mulher, ela observava Eliseu e o seu moço passar, e neste observar, ela chamou ele para que viesse comer pão. E do comer o pão, ela observou que aquele homem, que Eliseu era um homem de Deus. Então nós vemos o que? A atitude que esta mulher teve no tratamento, na disposição de servir, na disposição, naquilo que Deus tem concedido em nossas vidas, de poder semear na vida do próximo, de poder semear na vida do meu irmão. Aquela mulher viu que aqueles homens passavam e ela dispôs em dar alimento, ela dispôs em fazer o bem, como a palavra do Senhor nos ensina no livro de Marcos, capítulo 9, 41. Porquanto qualquer que vos dar de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo nenhum perderá a sua recompensa. Ou seja, nós observamos a vida desta mulher e nós vemos que ela faz o quê? Ela começa a ter uma plantação. Ela começa o quê? A angariar tesouros no reino do céu. Ela começa a lançar semente. Que semente? Ela começa a dar pão ao próximo. Tiago, ele também nos diz no capítulo 4, versículo 17, que aquele que sabe fazer o bem e não faz, ele peca. Uma das coisas que nós temos que aprender em servir ao Senhor para termos uma vida abençoada é aprender a lançar semente, é aprender a abençoar a vida do nosso próximo, é aprender a estender as mãos da mesma forma que fomos abençoados por Deus, abençoar também a vida do nosso próximo. E assim, nós vemos esta mulher fazer, uma mulher abençoadora, e ela abençoava a vida de um profeta e do seu moço. E de repente nós continuamos já olhando a palavra do Senhor, e nós vemos no versículo de número 10, é algo interessante, amado, que para fazer a obra de Deus, não precisa de você andar em discordância. O que essa mulher fez? Ela primeiro serviu, plantou semente com alimento,
muito. E no andar de Eliseu e do seu moço, ela observou que eles eram homens de Deus por causa do quê? Das suas atitudes, da maneira que eles agiam. Então esta mulher, ela agiu de uma maneira em concordância com seu esposo, porque a Bíblia diz que ela, mais seu esposo conversando, ela disse: olha, nós temos observado e temos visto que ele é um santo homem de Deus. Vamos pegar, fazer um quarto para ele junto à parede, no muro, e naquele quarto vamos pôr uma cama, uma mesa, um banco, um lampião, uma lamparina, assim por dizer, algo que possa trazer claridade. Então essa mulher, ela não tomou a frente de ninguém, ela foi agir o quê? Em concordância e obediência com teu esposo. Louvado seja Deus. E amados, e o quanto nós estamos vivendo em um tempo aonde há discórdia, aonde muitas pessoas se levantam para fazer, mas não veem resultado. Muitas pessoas se levantam para trabalhar, mas não colhem o fruto do seu trabalho. Por quê? Porque agem em discordância, querem fazer as coisas, mas querem fazer segundo as suas próprias vontades, segundo os seus próprios quereres. Seu querer, esta mulher não, ela viu a necessidade, ela sentiu o desejo de abençoar e foi contar ao seu esposo, foi compartilhar com ele, para que ela pudesse apoiar o teu projeto. Louvado seja Deus. Quer que os teus projetos sejam abençoados? Quer que os desejos do seu coração sejam abençoados? O seu trabalho dentro da obra do Senhor seja abençoado? O seu trabalho secular seja abençoado? Faça tudo em concordância, faça em concordância com a tua família, faça em concordância com a tua esposa, com o teu esposo, com a tua casa, com os teus líderes, com a tua igreja. Quer ver a mão de Deus agir? Trabalhe em concordância, porque quando nós trabalhamos em concordância, a mão de Deus é estendida para nos abençoar. Louvado seja o nome santo do Senhor, aleluia. Livro de Mateus capítulo 18, versículo 19 e 20 nos diz assim: também vos digo, se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isto lhes será feito por meu Pai que está no céu. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Quando nós nos reunimos em o nome do Senhor e apresentamos o nosso propósito a Deus, em concordância com a minha casa, em concordância com os meus líderes, com a minha igreja, aleluia, a palavra do Senhor diz que o Pai que está no céu, Ele abençoa, porque o nosso Deus, o nosso Senhor, Ele está no meio quando nos reunimos com propósito. Por isso eu creio que Jesus aqui está, a presença do Senhor aqui está, o Espírito Santo de Deus aqui está, porque nós estamos reunidos em propósito, em louvar, em adorar, em prestar o nosso culto ao Senhor, em prestar a nossa adoração ao nosso Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Outra coisa, amados, que nós aprendemos com a vida desta mulher está no versículo de número 13. Quando Eliseu vê de tudo que foi preparado para ele e para o seu moço, qual é a reação que ele tem? Ele sente a necessidade de retribuir. E quando ele chega diante daquela mulher, ele lhe pergunta: o que eu posso fazer, o que nós podemos fazer? Há alguma coisa que nós podemos fazer? Há um pedido para o chefe do exército ou para o rei? Pede alguma coisa, porque nós vamos correr atrás em satisfazer. Aquela mulher olha, mesmo sendo seu esposo velho, e mesmo não tendo filho, ela olha e diz: olha, eu estou contente, eu moro no meio do meu povo. Se é uma coisa, amados, que nós devemos aprender na nossa vida, é viver satisfeito, contente, é viver grato a Deus por aquilo que Ele tem colocado diante das nossas vidas.
Paulo, ele nos fala algo semelhante em Filipenses capítulo 4, do versículo 11 ao 13. O 13 é bem conhecido, é bem usado, onde muitos colocam em carros, em casas: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas antes de Paulo dizer isso, ele diz no versículo de número 11: não digo isso por necessidade, porque aprendi a contentar-me com o que tenho. Aí no versículo 12 ele diz: sei estar abatido, sei também ter abundância, em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como também a padecer necessidade. Aí o versículo 13 ele diz: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. O porquê Paulo olhava e dizia: eu posso todas as coisas no Deus que me fortalece? Porque ele aprendeu a estar contente, a estar satisfeito, a glorificar a Deus pelo pão que Deus tem dado, pela roupa que Deus tem dado, pelo salário que Deus tem abençoado, pelo lar que Deus tem te concedido, pelas bênçãos que Ele tem derramado sobre a sua vida. Viver contente, satisfeito, prazer em servir a Deus, embora, assim como na vida desta mulher, ela sentia falta de um filho, de uma criança, mas ela servia grata. Aleluia. Sabe o que é isso? É muitas das vezes você está na igreja 10, 15, 8, 3, 20 anos e orando: Senhor, eu preciso de um milagre, Senhor, atende a minha necessidade, eu preciso de uma bênção. Mas você não limita a sua adoração a Deus por aquilo que Deus lhe dá ou não lhe dá. Você não limita o seu servir a Deus por receber um milagre ou não receber. Você não limita, aleluia, a sua salvação por bênçãos físicas, materiais. Se Deus lhe der, você continua adorando. Se Deus não lhe der, você continua adorando, porque o amor do Senhor que está derramado em nossas vidas, Ele vai bem mais além do que condição física, condição material, porque o que Deus tem para nós em herança é a vida eterna ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso devemos andar contentes, satisfeitos com Cristo, gratos por tudo que Ele tem feito por cada um de nós. Aleluia. Seguindo, em nome do Senhor Jesus, quando Eliseu vê a circunstância dela, fala com Geazi. Geazi olha e diz: olha, ela não tem filho, o seu esposo já está velho. Aleluia. É aí, amado, aonde a semente que nós plantamos, aleluia, é aquele que anda levando a preciosa semente, chorando, aleluia, muitas das vezes com dificuldade, mas plantando a semente, aonde a palavra do Senhor diz: aquele que anda levando esta preciosa semente, cantando, chorando, com certeza voltará contigo com molhos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando Geazi disse isso para Eliseu, diz: chama ela novamente. A mulher se coloca à porta, aleluia, e Eliseu disse: olha, certamente neste mesmo tempo, ao tempo de uma gestação, você terá o seu filho. Aleluia. Amados, o desejo dessa mulher é tão grande pela reação dela. No mesmo instante, aquela mulher abençoadora, aquela mulher que plantava, que acolhia, aquilo foi como uma flecha no seu coração. Ela olhou para Eliseu e disse: não minta para a tua serva, porque ela sabia o desejo que estava no coração dela. Aleluia. Quando nós aplicamos no reino de Deus, aleluia, quando nós investimos no reino do Senhor, quando nós aplicamos o nosso coração em servir a Deus, aquele desejo, mesmo que muitas das vezes íntimo, aquele pelo qual nós não abrimos a nossa boca falando para ninguém, mas está dentro do nosso coração. O Deus que te criou, que te formou, Ele sonda o teu coração, Ele conhece o desejo do teu coração, e quando nós aplicamos em satisfazer a vontade de Deus, Ele concede o desejo do nosso coração. Aleluia.
essa mulher ela se depara com a expectativa de um milagre. Por favor, não minta para a tua serva, aleluia. Mas Eliseu, na certeza de conhecer a Deus, como diz Números 23:19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, aleluia. Acaso ele deixará de agir, ou acaso promete e não cumpre? Aleluia. Deus não é filho do homem para mentir, aleluia, e nem para se arrepender. A promessa que Deus prometeu, ela se cumpre. Deus ele não mente, Deus ele não falha. A palavra que ele lançou, ela vem para cumprir aquilo que ele a designou. Em nome de Jesus, a promessa de Deus não tarda, não demora. Aquilo que ele te prometeu se cumprirá no tempo dele, na hora dele, no querer dele, porque a vontade é dele e nós estamos sujeitos a ele. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Louvado seja Deus. Quando essa mulher recebe, tem a concepção do seu milagre, recebe o seu filho, tem a alegria, o prazer de receber a promessa de Deus na sua vida. Ela vive e contempla o momento da alegria na sua vida, do seu filho, trazendo alegria no meio da casa, aleluia. Penso eu, a razão do seu clamor e da sua oração diante dos teus olhos, e ela louvando a Deus todo dia pelo seu milagre. Mas um belo dia os anos se passam, e esta criança foi para com o teu pai, junto com os ceifeiros, no campo, na roça, junto com os trabalhadores. Chegando lá, esta criança começa a clamar ao teu pai: pai, minha cabeça está doendo muito. O teu pai pega um dos trabalhadores e mande que este filho vá até a mãe, entregar-se a ela. E quando esta mãe pega este filho com a cabeça doendo muito, ela coloca sobre os teus joelhos, e a Bíblia diz que até o meio-dia ela fica sobre os teus joelhos. Penso eu, aquela mulher orando, aquela mulher intercedendo, aquela mulher clamando: Senhor cura, Senhor restaura, Senhor traz de volta para a casa do Senhor, meu Deus restaura o amor dele, Senhor muda a história, transforma a vida. Penso o clamor que ela estava fazendo, mas de repente ela vê aquela criança desfalecendo, e esta criança veio a óbito. Pensa a situação, o seu sonho, o seu projeto, e de repente ele está morto, ele está destruído. Por uma razão humana, se fosse às vezes um de nós, esta mulher sairia em desespero, gritando no meio da vizinhança, gritando na roça com aquela criança nos braços, diante do seu marido: me ajude, me ajude. Mas a Bíblia diz que aquela mulher pegou o seu filho nos braços, levou o quarto do profeta, colocou, aleluia, sobre a cama, e ali ela trancou aquela porta. Louvado seja o nome do Senhor. Pediu ao teu marido que chamasse um dos teus servos, lhe preparasse um transporte, para que viesse a levar um cavalo, um jumento, para que viesse a levar a ela até o moço. O marido, sem entender, não sabia o que estava acontecendo, dizendo: o que você vai fazer lá? Não é tempo de festa, não é lua nova, não é o sabate, o profeta não está por aqui, ele não vai passar aqui. Mas aquela mulher sabia qual o propósito do teu coração. Ela não saiu derramando desespero, ela não saiu em planto mostrando a tua dificuldade, não. Ela foi nos pés daquele que pode resolver. Ela colocou o teu filho no quarto, em cima da cama do profeta. Sabe o que eu aprendo aqui? Tem circunstâncias, dificuldades que nós enfrentamos, meus amados, que é nós e Deus, é trancar no quarto da oração, é dobrar os nossos joelhos, porque milagre, providência divina, homem não pode trazer, mas Deus que te assiste em secreto, no teu quarto em secreto, que vê as tuas lágrimas em secreto, este que conhece a tua dor, esse sim pode te socorrer. Louvado seja Deus.
O teu filho não foi algo gerado por mãos humanas, não foi gerado por homem, mas foi providência divina. Se foi providência divina, ela foi buscar aquele que prometeu, ela foi buscar aquele que abençoou. Ei, para que perder tempo na nossa vida em gastar com o nosso tempo com aqueles que não pode resolver, debatendo, discutindo? Vai para os pés do Senhor, porque Ele é dono da tua vida, Ele resolve as causas da sua vida, é Ele que faz o impossível, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Esta mulher ordena ao servo que vai adiante, levando aquele animal, juntamente com ela, e diz: olha, não pare por nada, não atrapalhe a cavalgada, temos que ir com urgência. Quando aquela mulher chega perto, diante de Eliseu, no Monte Carmelo, de longe, Eliseu avista e disse a Geazi: vai lá e fala com ela. Quando Geazi chegou, perguntou: o que está acontecendo, como está você, como estão as coisas? Ela: vai tudo bem. Aleluia. Não adianta você desesperar para quem não pode resolver. Não adianta você se rasgar diante das situações para quem não pode transformar a sua vida. Aleluia. Aquela mulher, ela tinha um propósito, e o propósito era buscar o homem de Deus, aquele que era o responsável pelo milagre na sua vida. Aleluia. Ela tinha um propósito. Ela chega diante de Eliseu, aleluia, e Eliseu chega diante a ela, olha para ela: como você está, como teu esposo está, como teu filho está. E ela se derrama diante aos pés de Eliseu: a tua serva lhe pediu algum filho? Não disse eu: não me enganes, não me angusties. Eliseu entendeu. É interessante, amado, por várias situações que nós lemos a Bíblia, nós vemos que antes de homem chegar diante de Eliseu, Deus já havia revelado qual o propósito daquele que iria buscar o homem de Deus. Mas aqui nós vemos Eliseu dizer: Deus não me revelou o que lhe havia. Aleluia. Tem vezes que nós estamos esperando palavras de profecia, tem vezes que nós estamos clamando: Deus usa o profeta, Deus usa o levita, Deus usa o pastor, Deus usa o irmão, mas Deus está caladinho, porque tem horas que Deus está esperando a sua atitude em meio à crise, tem hora que Deus está permitindo o deserto para ver a sua atitude em meio ao deserto, tem horas que Deus se cala para ver a sua perseverança em meio à atitude. Aleluia. Se está no deserto, a porta não está abrindo, levanta a tua cabeça, começa a marchar, a perseverar, porque o teu dono, Ele tem a chave da vida nas tuas mãos, e é Ele que tem a providência nas mãos dEle. Continua clamando a Ele, porque é nele que está a resposta do teu milagre. Aleluia. Eliseu tenta socorrer Geazi: pega o meu cajado, vai na frente, Geazi, e quando chegar lá, coloque sobre cima o garoto. Geazi saiu desesperado, a ânsia, a vontade: vou chegar lá, o milagre vai acontecer. Mas de repente Geazi coloca e nada acontece. E aonde a mulher está? Foi atrás de Geazi? Não, ela estava nos pés do profeta. Eu vou te acompanhar. Se você for devagar, eu vou devagar. Se você for, eu vou junto com você. Eu vou junto com você. A Bíblia diz que no caminho Geazi voltou e disse: olha, não aconteceu nada. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas não foi o cajado do profeta, não foi o bordão do profeta, não foi uma palavra do profeta. Aleluia. Sabe o que acontece muitas das vezes? Tem muitas pessoas que querem trabalhar com as ferramentas que Deus colocou nas tuas mãos. Tem muitas pessoas que querem tomar aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Aleluia. Às vezes a ferramenta pode ser usada no profeta e operar um milagre, mas Deus conhece quem segura a ferramenta. Deus conhecia a vida de Eliseu, Deus conhecia a vida de Geazi, Deus conhecia o orgulho e a altivez que tinha no coração de Geazi. Aleluia. E Deus opera na vida daquele que tem o propósito de honrar a Ele. O instrumento, a ferramenta estava na mão de Geazi, pertencia a Eliseu, mas o coração de Geazi não era puro diante de Deus. Aleluia. Mas o coração de Eliseu
Eliseu, sim, louvado seja Deus, pode tentar tomar o seu lugar, pode tentar tomar aquilo que Deus te prometeu, pode até tentar muitas das vezes usar aquilo que Deus confiou nas tuas mãos, aleluia, mas Deus conhece você, Deus conhece o que te entregou, pode tentar, mas não vão conseguir, porque o poder está, não é no objeto, não é na posição, não é no lugar, é no dono daquele que te colocou no lugar. A autoridade está naquilo que Deus confiou em tuas mãos, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Amados, o tempo aqui já passou, então nós vemos que Eliseu chega diante a casa da viúva, a casa daquela mulher, aonde o teu filho estava morto. E Eliseu se cobre diante a ele, coloca a mão sobre as mãos, olhos sobre os olhos, boca sobre boca, e ali começa a clamar. A Bíblia diz que ele desce, rodeia a casa e volta. Aleluia, e de repente ele começa a sentir aquela criança suspirar, ele começa a sentir o coração, aleluia, daquela criança bater, e de repente ele chama Geazi, Geazi, chama, aleluia, chama a sunamita, chame a ela, aleluia, para que venha até aqui, louvado seja o nome santo do Senhor. E a Bíblia diz, quando aquela mulher chegou, o teu filho estava vivo, o teu filho estava de pé, porque ela teve perseverança, ela tomou posição em meio à adversidade, ela continuou firme no teu propósito, e não abandonou o temor do seu Deus, e ela pôde contemplar não só um milagre, mas pôde contemplar a história de um milagre, o Deus que promete, que cumpre, que dá vida, que tira vida, e que também faz ressuscitar aquilo que está morto. Deus é o Deus do impossível, nós servimos a este Deus, e não há impossível, aleluia, que nesta noite Deus não possa ressuscitar. Basta você crer, basta você ter boas atitudes diante esta caminhada. Continue perseverante, continue temente, continue com boas obras, continue semeando, continue nos caminhos do Senhor, que ao seu tempo Deus exalta, Deus abre as portas, Deus abençoa, Deus cura, Deus restaura, aleluia, porque nós servimos ao Deus do impossível, aleluia. Amém. Quero convidar os amados irmãos que puder ficar sobre os teus pés, em nome do Senhor Jesus. Eu dei uma resumida na palavra, amados, para não se delongar muito, mas em nome do Senhor Jesus, existem adversidades que nós enfrentamos, dificuldades que nós passamos na vida, aleluia, mas nós nunca podemos esquecer, servimos um Deus fiel, um Deus poderoso, aleluia, louvado seja Deus. Embora passamos por circunstância que às vezes parece que nós estamos abandonados, nós não estamos. Deus apenas está esperando o seu agir, a sua atitude. Qual será a sua atitude hoje? Qual será a atitude hoje para você receber o seu milagre? Qual será a sua atitude hoje mediante a situação que você está vivendo? Jesus, ele diz, eis que tua porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a tua porta, entrarei em tua casa, cearei com ele e ele comigo. Mateus 11, 28 nos diz, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai de mim e aprendei de mim, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Jesus tem transformação, ele tem mudança, mas qual é a nossa atitude diante daquilo que Deus tem para cada um de nós? Depende da tua atitude. Se você parou de orar, continue orando. Se você parou de jejuar, continue jejuando. Levante com mais força, levante com mais disposição, aleluia, porque as mãos do Senhor continuam estendidas, aleluia. Há alguém nessa noite que deseja entregar a sua vida para Jesus, ou reconciliar com o Senhor, tomar essa posição de salvação nessa noite? Se há, levante as tuas mãos, se renda aos pés do Senhor, como esta mulher fez, em nome do Senhor Jesus. Se você quer aceitar Jesus como teu Salvador, ou reconciliar